Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Governador anuncia ampliação da Bolsa Universitária. Preso um dos acusados de mandar matar vice-prefeito de Aricuns. Médica é presa suspeita de fazer eutanásia em UTI. STF dá 10 dias para Congresso responder sobre reforma da Previdência. Começa hoje Copa Libertadores para o Corinthians. Juiz suspende atividades de torcidas organizadas em Goiânia. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado e períodos de nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 85% e 35%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo recebeu ontem o Procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres Neto, e o presidente da Associação Goiana do Ministério Público, Alencar José Vital. Na reunião, eles entregaram ao governador um pedido da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público para que a escolha do novo Procurador-Geral respeite o resultado da lista tríplice formada ontem após votação no Ministério Público. O primeiro nome da lista é o promotor Lauro Machado, que obteve a maioria dos votos, 173. Começou por Goiânia e Aparecida a renovação contratual do programa Bolsa Universitária. Mais de 16 mil estudantes beneficiados devem ficar atentos ao calendário e às exigências do programa. Na renovação da Bolsa Universitária, o bolsista deverá comparecer na reunião presencial com o comprovante impresso na primeira etapa feita na internet, mais a carteira de identidade e caneta. A presidenta da UVG, Valéria Perillo, considera o programa como um agente de cidadania de longo alcance social. Daí a importância da renovação contratual até o final deste mês para mais de 16 mil estudantes em Goiás. Porque é um processo de verificar se realmente os bolsistas estão cumprindo todos os critérios do programa, inclusive a contrapartida, que é de prestação de serviço nas instituições filantrópicas indicadas pela UVG. Já passaram pelo programa mais de 126 mil jovens. A nossa meta é chegar a 150 mil jovens. Vamos abrir novas inscrições agora em março para contemplar 5 mil novos bolsistas e em agosto mais 10 mil bolsistas. Contemplamos no mês passado 8 mil jovens e vamos dar continuidade a esse projeto maravilhoso para todos os jovens do estado de Goiás. Mais de 8 mil alunos de Goiânia e Aparecida fazem a renovação da Bolsa Universitária ontem e hoje. Entre eles, Jéssica Maria Dias, do 5º período de jornalismo na PUC. A Bolsa da UVG representa concretizar um sonho, que é ter um curso superior na faculdade. Então a Bolsa da UVG representa essa concretização de um sonho. E Leandro Marques Melo, do 8º período de administração na FANAP. Proporciona para a gente a oportunidade de estar concluindo o curso superior, que é um grande sonho de todo jovem universitário. Se não fosse por meio dela, às vezes ficaria inviável estar participando e estar concluindo esse curso superior. O governador Marconi Perillo destacou o conjunto de obras e investimentos em educação para a formação de mão de obra qualificada. Olha, os investimentos em educação, tanto no fundamental, médio, superior, universidade pública e também com as bolsas universitárias, é muito grande. Além dos investimentos que nós já estamos realizando também na formação tecnológica, com Bolsa Futuro e a construção, a partir
partir de agora, de novas escolas técnicas. Esse conjunto de obras e de iniciativas tem como objetivo a formação de mão de obra qualificada para atender às demandas que a industrialização e o desenvolvimento trazem para um Estado forte e pujante como o nosso. O Estado tem o papel, o dever de incentivar os alunos, especialmente os mais pobres, a buscarem, através da educação, da profissionalização, espaços para competirem no mundo moderno, no mundo globalizado. E é isso que o governo está fazendo. Já chegamos a 127 mil alunos beneficiados pela Bolsa Universitária desde a implantação do programa em 1999. Só agora tem quase 30 mil alunos estudando. E agora, no mês de maio, nós vamos abrir uma nova seleção para mais 5 mil alunos. Nosso objetivo é chegarmos ao final do ano que vem com pelo menos 150 mil alunos contemplados com o programa desde o seu início. As reuniões presenciais para beneficiários do interior do estado seguirão até o próximo dia 28. O calendário completo está disponível no site www.ovg.org.br, no link Portal Bolsa Universitária. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7 e 6. A Assembleia Legislativa de Goiás começa a apreciar novas matérias do Executivo, enquanto são formadas as comissões técnicas. Bastante movimentada a primeira sessão de trabalho do ano da Assembleia Legislativa. Dos 41 parlamentares, 40 compareceram e quase todos apresentaram projetos e requerimentos. Também foram lidas em plenário 31 matérias de origem do Executivo, das quais 25 vetos. O líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, destaca os principais projetos. Eu já tenho projetos que estão dando entrada nessa casa hoje, de suma importância, que visa ampliar os programas de qualificação, pelo menos a estrutura da qualificação profissional no estado de Goiás. Há outros projetos que deram entrada que concedem recursos a entidades que fazem um trabalho reconhecido, como a Associação Goiana de Imprensa e também a Academia Goiana de Letras. Há vetos que vão ser discutidos e debatidos aqui no plenário, e isso tudo chegou hoje. Mas se avizinha outros projetos importantes que com certeza vão dar a entrada na casa e vão exigir dos deputados posicionamento. Ontem os parlamentares continuaram a discussão em torno da formação das comissões técnicas. A disputa maior fica por conta da presidência da Comissão de Finanças, mas ao que parece foi fechado acordo em torno do nome do deputado Júlio da Retífica do PSDB. Daniel Bessac, também do PSDB, será mantido na presidência da Comissão da Constituição e Justiça. Segundo ele, sem a formação das comissões, não há como votar matérias em plenário. Trabalhos se limitarão à questão de plenário, de apresentação de requerimento e também dos debates aqui dentro do grande plenário, e a tramitação de projetos aguarda, então, a homologação através da publicação no Diário Oficial da Casa, da formação das comissões, daquilo que já foi acordado quando da composição da mesa diretora. Quando deve, portanto, concluir esse trabalho e já retornar aos trabalhos normais? Definiu as comissões? Definindo as comissões, deverá ocorrer, então, a partir da próxima semana já, as reuniões. Está tendo muita dificuldade para a formação, ou há uma tendência de que os partidos mantenham as presidências e aí sim ele toma a iniciativa de mudar ou não? Não há nenhuma dificuldade, até porque da elaboração da composição da mesa diretora já foi também definida a composição das comissões. Ontem também foi eleito o segundo secretário da mesa diretora, é o deputado Marlúcio Pereira, do PTB. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. Câmara Municipal de Goiânia inicia os trabalhos do ano com plenário lotado e vários requerimentos. Mas o foco principal foi a proposta de instalação de uma comissão especial de inquérito para apurar concessão de licenças ambientais irregulares na AMA e participação de vereadores no processo. O vereador Paulo Borges, do PMDB, não compareceu à sessão. Ele chegou a ser preso por causa da denúncia de envolvimento no esquema de corrupção na Agência Municipal de Meio Ambiente, com cobrança de propina para expedir licença ambiental. O outro suspeito é o Wellington Peixoto, do PSB, que esteve no plenário e alega ser vítima de uma má interpretação. O vereador se colocou à disposição para colaborar com as investigações. Inclusive, vou pôr meu nome à disposição ao Conselho de Ética aqui na Câmara, para que seja investigado também pelo Conselho de Ética, para que eu possa provar minha inocência. Aliás, o Conselho de Ética é presidido pela vereadora Célia Valadão, que anunciou na sessão ter aceito o convite do prefeito Paulo Garcia e assumiu a liderança do governo municipal. Ela afirma que isso não vai atrapalhar o andamento dos trabalhos da comissão. Tudo que nós formos fazer e definir aqui na Câmara será feito em discussão com todos os vereadores. Não será nada feito de qualquer jeito, a toque de caixa, pela liderança, não. Foram colhidas 14 assinaturas dos 35 vereadores presentes. 12 já eram
suficientes para o requerimento da abertura de uma comissão especial de investigação. No máximo, até amanhã, a proposta deve ser protocolada. Para o vereador Elias Vaz, além do possível envolvimento dos dois vereadores, a SEI terá a missão de apurar as licenças ambientais que já foram expedidas. Nós precisamos ter uma atenção especial para a questão das licenças ambientais que foram concedidas nesses últimos tempos. Elas estão sob suspeição. Na verdade, se havia esse modus operandi, que era, na verdade, de conceder licença ambiental em troca de propina. O vice-prefeito Agenor Mariano, presente na primeira sessão ordinária da Câmara este ano, disse que a apuração dos fatos é um dever. A Prefeitura vê com bons olhos a ação do Ministério Público e, ao mesmo tempo, precisa apenas se apurar as responsabilidades de cada um dentro desse processo. Eu penso que com essa ação é um momento de reflexão a todos os agentes públicos, políticos, funcionários públicos, há uma chamada de consciência para o nosso dever enquanto cidadãos com a coisa pública. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O Tribunal Regional Eleitoral pretende começar em abril o recadastramento biométrico em mais 22 cidades próximas de Goiânia. Quase 900 mil eleitores terão que se recadastrar pelo meio digital, como aconteceu aqui em Goiânia. Cidades que compõem a região metropolitana de Goiânia e que são próximas da capital foram escolhidas para a etapa 2013-2014 devido à facilidade de deslocamento. O fato de Goiânia já ter experiência com a biometria auxiliará na orientação das 10 zonas eleitorais. As cidades escolhidas para o recadastramento biométrico são Trindade, Campestre, Senador Canedo, Caldazinha, Goianápolis, Teresópolis, Goianira, Brasabrantes, Caturaí, Santo Antônio de Goiás, Guapó, Abadia, Aragoiânia, Inhumas, Dabolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Bela Vista, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Campo Limpo e Ouro Verde. Escolhidas estas cidades para o recadastramento biométrico, o coordenador de biometria do TRE, Hamilton Pinheiro, disse qual será o próximo passo. São realizadas visitas técnicas às cidades, para verificar os espaços disponíveis para a colocação dos kits biométricos. Esse é o próximo passo, inclusive está sendo realizado. Tanto espaço para layout de equipamento de informática, de mesas, cadeiras, como a parte de link de dados, link de informações para transmissão de informações via internet e busca de dados, banco de dados com TSE. Nós já realizamos 4 reuniões com os chefes de cartório desde o ano passado, desde meados de setembro, outubro, com todos os chefes de cartório naquele momento pré-decididos. Nós não tínhamos uma definição clara, porque a gente precisava de algo formal do Tribunal Superior. Mas, de qualquer forma, para que nós não fôssemos pegos de surpresa, a gente veio fazendo reuniões, já são 4 reuniões mensais, as chamadas reuniões ordinárias, e outras extraordinárias com os chefes de cartório, para algum ajuste, tendo em vista que alguma zona, algum cartório tem alguma necessidade mais específica para que eles tenham as melhores condições possíveis para esse trabalho. Considerando o eleitorado de 2012, 828.684 eleitores terão que se recadastrar. A previsão de início da biometria é para o mês de abril deste ano. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nas últimas 24 horas foram registrados 27 acidentes, 12 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão frontal na BR-364, quilômetro 270, entre Jataí e Mineiros. Uma Volvo placa NYK1985 de Ipirá. O motorista, cujo nome não foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, diz que foi levado à delegacia e foi preso em flagrante, mas também não soube explicar quais seriam os motivos dessa prisão. O segundo veículo, Scania placa DBB 9866 de Rondonópolis, motorista Everson Ferreira da Cruz, 43 anos, fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que limita o valor do patrocínio concedido por entidades privadas a eventos promovidos pela magistratura. Com a nova regra, as atividades podem ter somente até 30% dos gastos totais pagos pelas empresas. A medida também determina que a documentação desse tipo de evento deve ficar à disposição do CNJ para controle. Morreu em Belém aos 80 anos Almir Gabriel, ex-governador do Pará,
entre 95 e 2002. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos após um quadro de enfisema pulmonar e insuficiência cardíaca, de acordo com o governo do estado. O governo de Almir Gabriel ficou marcado por um dos principais conflitos agrários do Brasil, o massacre de Eldorado do Carajás em abril de 1996, quando policiais militares mataram 19 sem terra que obstruíam uma rodovia no sudeste do Pará. Mudança no programa Bolsa Família vai tirar 2,5 milhões de pessoas da miséria. A partir do dia 18 de março, o Bolsa Família vai garantir que cada inscrito no programa tenha uma renda mínima de R$ 70 por mês. Quem está desempregado vai receber o valor integralmente. Quem trabalha, mas ganha menos de R$ 70 vai receber um complemento. A expectativa é que essa medida, anunciada pela presidente Dilma Rousseff nesta terça-feira em Brasília, tire 2,5 milhões de pessoas da extrema pobreza. Não estamos dizendo aqui que não haja mais um único brasileiro ou brasileira extremamente pobre ou extremamente destituído das condições de vida digna. Infelizmente, ainda existem. Nós sabemos disso. E é necessário encontrá-los e incluí-los para que recebam o benefício a que têm direito. E que falta pouco para que não haja mais brasileiros mergulhados na miséria. Segundo o governo federal, pelo menos 700 mil brasileiros ainda vivem em extrema pobreza e precisam ser cadastrados nos programas de assistência social. De São Paulo, Thiago Abeche. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou ontem uma reforma administrativa na casa. A proposta prevê redução de 500 cargos de chefia e assessoramento. Também não será renovado o contrato de vários terceirizados e haverá fusão de órgãos. Ao todo, a economia com as medidas anunciadas deve chegar a mais de 262 milhões de reais ao ano. O anúncio ocorre no momento em que movimentos anticorrupção cobram a cassação do mandato de Renan Calheiros. Agora são 7h17. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Congresso terá 10 dias para prestar informações a respeito das ações que pedem que a Corte anule a aprovação da reforma da Previdência em 2003, sob a alegação de que houve compra de votos de parlamentares no período, através do esquema do mensalão. Carmen Lúcia é relatora de 3 ações que chegaram ao STF em dezembro, pouco antes do mensalão ter sido concluído pela Corte. Uma é de autoria do PSOL, outra da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e a terceira é da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Nas 3, a ministra concedeu despachos idênticos para que o julgamento seja feito num rito mais célere. 7h18. O mundo em sua casa. Política internacional. Apontado como um dos favoritos para o conclave, o cardeal de Gana, Peter Turkson, de 64 anos, tem poucas chances reais de ser o sucessor de Bento XVI. A explicação é de um bispo brasileiro com trânsito na Cúria Romana. Segundo ele, o Vaticano ainda não está pronto para um papa africano. Esse mesmo bispo descartou as chances de outro nome citado também na lista de favoritos, o do cardeal arcebispo de Nova York, de 63 anos. A forte tradição italiana da Cúria Romana demonstra resistência para a escolha de um papa dos Estados Unidos. Lembrando que o papa renuncia no próximo dia 28 e o conclave deve ocorrer até o dia 15 de março. 7h19. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro.
A Polícia Rodoviária Federal prendeu ao longo da BR-153 3 caminhoneiros com idades entre 39 e 55 anos, suspeitos de furtar combustível da empresa na qual trabalhavam. O flagrante aconteceu no quilômetro 22 da via, no município de Porangatu, no interior do estado. O combustível era vendido para um borracheiro que pagava R$1 pelo litro e revendia a R$1,80 para outros caminhoneiros e fazendeiros da região. O tenente-coronel Davi Dantas, suspeito de ter matado o ortopedista Marcelo Pacheco no final de 2004, vai a julgamento popular no próximo dia 27 em Goiânia. Na época do crime, o tenente chegou a ficar preso na academia da Polícia Militar, mas acabou conseguindo a liberdade em menos de 2 meses por meio de um habeas corpus. O julgamento deveria ter sido realizado em dezembro do ano passado, mas foi adiado porque uma testemunha de defesa não compareceu. Especialista em ortopedia, Marcelo Pacheco, de 42 anos, era sócio de uma clínica em Goiânia e foi morto no dia 1º de dezembro de 2004 com um tiro de pistola na nuca. O corpo do médico, localizado por um taxista no dia seguinte, foi deixado dentro do próprio carro no estacionamento da rodoviária de Goiânia. De acordo com a polícia, a motivação para o crime seria um suposto envolvimento da mulher do militar com o médico. Se condenado, o tenente-coronel pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Na época do crime, o tenente-coronel Davi Dantas era capitão da PM. E foi promovido dentro da corporação em 2009. Preso um acusado de envolvimento no assassinato do ex-vice-prefeito de Anicuns, ocorrido em 1998. Valto Francisco Vieira estava foragido da justiça desde a condenação dele, em agosto do ano passado. Valto Francisco Vieira, conhecido como Valto Buzina, estava foragido desde sua condenação em agosto do ano passado. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato de Paulo Brito, ex-vice-prefeito de Anicuns. O crime aconteceu em 1998, quando Valto era prefeito da cidade. Segundo a delegada de homicídios, Adriana Ribeiro, ele foi preso quando levava o carro a um lava-jato. A prisão dele, ele foi localizado ali nas imediações da Avenida 85, ele estava levando o carro dele, tinha acabado de visitar o irmão, Chico Buzina, que cumpre regime domiciliar. E ao entrar dentro do posto, ele foi abordado pelos policiais e em seguida efetuada a prisão. Segundo a polícia, Valto Buzina foi condenado a 15 anos de prisão. O réu é irmão de Francisco Alves Neto, Chico Buzina, que também teve participação no crime, que teria sido motivado por disputa política. Bom, ele seria um dos mandantes. Na época ele era prefeito e ele e os irmãos, né, Chico Buzina, o Valtuir Buzina, estavam com medo, com receio de que Paulo Brito saísse candidato à cidade nas eleições que viriam, né, e prejudicasse a reeleição dele. Além de Valto e Chico Buzina, Valtuir Francisco Vieira também foi denunciado como um dos mandantes do crime, mas não foi julgado por falta de provas. Chico Buzina já cumpriu parte da pena e está no regime aberto. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Delegada de Trânsito aponta que lei seca mais rígida ainda não traz reflexos positivos com diminuição de mortes. Apesar de mais rigor na lei seca, os números ainda preocupam as autoridades de trânsito. A titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia, Nilda Andrade, fala da nova legislação que ainda não surtiu o efeito desejado. A partir do dia que a lei foi alterada, que é 20 de dezembro, até a semana passada, nós já tínhamos um total de quase 100 flagrantes por embriaguez ao volante. Isso demonstra que, mesmo com toda a conscientização, ainda há o condutor que ingere bebida alcoólica e pega a condução de um veículo. A delegada Nilda Andrade destaca ainda as mudanças na lei, que facilitam as autuações, mas não diminuíram as mortes no trânsito. Agora, a partir da modificação da lei 20 de dezembro, não há mais necessidade, essa questão do bafômetro, ela ficou sendo como um meio de defesa do condutor, que ele submete ao bafômetro para comprovar que ele não ingeriu substância alcoólica. Por quê? Para a autoridade de trânsito, como a autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante, há outros meios de prova admitidas, como o testemunho dos próprios policiais, vídeos, fotos. Então, com essa modificação da lei, que se tornou mais fácil a comprovação da materialidade do crime no período de 20 de dezembro a 17 de fevereiro. Foram 62 mortes.
no município de Goiânia. Então, é um número considerável, né? O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h25. O juiz Rinaldo Aparecido Barros, da 11ª Vara Criminal de Goiânia, determinou o bloqueio dos bens de 7 pessoas acusadas de fraudar a Universidade Estadual de Goiás, entre elas os ex-reitores José Izecias de Oliveira e Luiz Francisco Arantes, e o ex-defensor-geral do Estado, João Paulo Brezinski, e o ex-prefeito de Anápolis, Pedro Sayum. Também tiveram seus bens sequestrados Francisco Afonso de Paulo, ex-coordenador de contratos e convênios da UEG, Carlos Roberto da Silva, servidor comissionado da universidade, e Paulo Henrique Sayum, tecnólogo em processamento de dados. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, o esquema de corrupção desviou R$425 mil, o que teriam beneficiado a campanha de José Izecias para deputado federal em 2006. Diretoria da Associação de Combate ao Câncer em Goiás completa 1 ano de gestão e apresenta resultados. Há 1 ano tomava posse à frente da Associação de Combate ao Câncer de Goiás o médico Alexandre Meneghini, em meio à maior crise já enfrentada pela instituição, que após denúncias de irregularidades, teve membros da antiga diretoria presos por desvios de recursos e corrupção. Segundo Alexandre Meneghini, as ações adotadas neste período estão produzindo resultados satisfatórios, como o aumento no número de procedimentos na ordem de 10% aproximadamente. Alexandre Meneghini destaca as medidas adotadas. Nós assumimos a associação num período praticamente em que ela se encontrava em falência. A gente conseguiu estabilizar financeiramente. É claro que essa estabilização ainda deve se afirmar nos próximos meses, durante esse próximo ano, mas já nos deu fôlego para a associação fazer pequenos investimentos para suprir algumas deficiências que a gente tem. O fornecimento de quimioterápicos foi regularizado. A gente tem agora nos empenhado em melhorar a qualidade do atendimento, otimizar para o paciente. Isso exige investimentos, a gente tem tentado fazer esses pequenos investimentos. Eu acho que o principal foi isso, melhorou a qualidade do atendimento, diminuir as filas para a cirurgia, diminuir as filas para aguardar radioterapia e quimioterapia. A gente está nos esforçando para que isso melhore cada vez mais. Sobre o quadro clínico vinculado à associação, que há 1 ano atrás se encontrava defasado, Alexandre Meneghini comenta. De acordo com a nossa demanda, o quadro clínico é adequado. Agora, note que nós precisamos de um aumento ao longo dos anos, mas ele deverá ser acompanhado necessariamente de um aumento da parte física, ou seja, da capacidade do hospital. Nós hoje trabalhamos com o hospital a 90% da capacidade, em todos os meses, é praticamente uma média. Isso já é o limite de atendimento. A gente precisa urgentemente de mais investimentos para aumentar fisicamente o hospital. O Hospital Araújo Jorge, principal unidade de tratamento de câncer no centro-oeste do país, atende 35 mil pacientes por mês. No ano passado, foram realizados mais de 85 mil procedimentos, entre consultas, internações, aplicações de radioterapia, doses de quimioterapia e cirurgias. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. CEMOB retira toneladas de lixo todos os dias de bueiros em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, mais de 30 toneladas de lixo são retiradas todos os dias dos mais de 300 mil bueiros e bocas de lobo da capital. 9 equipes fazem o trabalho rotineiro e muitas vezes esse número é dobrado para conseguir atender a demanda pelo serviço. O problema se agrava com o período chuvoso, já que os resíduos são levados pela enxurrada e vão para as bocas de lobo. Em consequência, ocorre o alagamento das ruas e calçadas. O diretor de obras do órgão, Paulo Kruk, pede a colaboração dos moradores. Nós temos que fazer a nossa parte, mas pedimos também à população que faça a parte dele. A cidade está em crescimento, a gente não pode questionar também que a cidade está em crescimento, as famílias melhoraram o poder aquisitivo, começou a reformar a casa, a construir uma nova área, implantando um tanque novo em casa, um calçamento novo. Aquele material vai para a calçada, então ele põe o entulho na calçada, além de interromper o trânsito das pessoas, que o passeio é público, também esse material vai para a boca de lobo. Paulo Kruk conta que a região
regiões de Goiânia em que a situação é mais crítica. Tem uma região mais complicada, onde não tem a calçada pública, não tem o passeio, onde as bocas novas são mais antigas, o bairro tem menos declividade. O bairro, quanto menos declividade, a água corre menos. Então, o entulho para mais, uma sujeira para mais no ramal, dificulta mais o trabalho. Então, você tem a região oeste, por exemplo, é uma região complicada. A região oeste, você pega a região norte também, a região complicada, pro lado do Santo Hilário, da região leste e a norte. Para solicitar limpeza ou manutenção de bocas de lobo ou bueiros, basta ligar para o telefone da CEMOB 3524-8363 ou para a Central de Atendimento da Prefeitura, número 156. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora são 7h30. A partir de hoje, uma equipe da Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento começa a realizar auditorias e fiscalizações nos órgãos do Estado, acompanhada dos respectivos gerentes de gestão de pessoas para verificar por amostragem se os servidores estão cumprindo o expediente de trabalho. A medida atende à recomendação do governador Marconi Perillo, que determinou o maior controle da frequência dos servidores e da folha de pagamento. A CIEG lança captação de recursos para o Festival Craques da Paz no combate às drogas. O Instituto Soldados da Paz, em parceria com a CIEG, lançou nesta terça-feira o Festival Craques da Paz. A ação tem como tema central prevenção, tratamento e combate às drogas. O professor e diretor do Instituto, Haroldo Menezes, dá mais detalhes do objetivo do festival. O objetivo principal é apresentar o Festival Craques da Paz, uma ação que está sendo trazida para o Brasil, que vai acontecer em Goiânia, né, na nossa amada cidade, agora entre os dias 19 e 21 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O Festival Craques da Paz é um festival de cultura de paz. E o principal eixo temático que vai ser trabalhado hoje dentro do festival é prevenção, tratamento e combate às drogas. Isso em razão de que hoje, na Grande Goiânia, de cada 10 mortes que acontecem, 8 têm ligação direta ou indireta com esse tema. Haroldo Menezes explica como colaborar com a captação de recursos. Para isso, a gente vai estar apresentando uma metodologia estruturada dentro de uma ação, uma nova metodologia de captação de recursos que se chama crowdfunding, né? Seria uma tradução assim, como financiamento da multidão, aonde o associado ele vai poder aportar um recurso mínimo e ter e obter por esse recurso recompensas imediatas, né, para a realização do festival, as ações que estão previstas a acontecer dentro do festival. A organização do evento prevê shows com participação de artistas locais, nacionais e internacionais, palestras, mesas redondas e diversos movimentos sociais. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Atendimento ao público das clínicas Escola de Psicologia da PUC está com inscrições abertas. As clínicas escolas de psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás estão com inscrições abertas para novos pacientes. O atendimento psicológico oferecido pelas clínicas é aberto à comunidade em geral. A coordenadora da Clínica Escola de Psicologia, Ana Cristina Rezende, explica quem pode ter acesso a esse benefício. O atendimento está aberto para toda a comunidade. Crianças, adolescentes, adultos, pessoas de mais idade, então podem procurar os serviços. A pessoa tem que comparecer na nossa unidade, que fica na rua 332, número 128, no 2º andar, no setor universitário. O adulto e o adolescente têm que levar um documento de identidade e um documento de confirmação de endereço. No caso, menores de 13 anos não precisam comparecer, os próprios pais ou os responsáveis podem fazer a inscrição. No caso do adolescente, ele pode ir lá fazer a triagem, a entrevista direitinho, mas algum responsável tem que assinar autorizando esse atendimento. Não existe custo nenhum. Dependendo de algum serviço especial, assim, há uma taxa simbólica onde isso é acordado de acordo com as condições de pagamento da pessoa, do cliente. Ana Cristina também apontou com que idade as crianças podem começar a ser atendidas. A criança, normalmente, a partir dos 3 anos. Com menos de 3 anos de idade, provavelmente a gente vai solicitar a presença do responsável junto no atendimento. Para finalizar, a coordenadora esclareceu os benefícios que a orientação psicológica pode trazer para uma pessoa. A partir de uma orientação psicológica especializada, a pessoa vai conseguir se envolver melhor no seu dia a dia, as atividades que
ela normalmente está tendo dificuldade, ela encontra um apoio para lidar com as questões, principalmente questões emocionais, ela pode ser orientada a lidar com situações que no dia a dia ela não está conseguindo obter muito êxito. Ela consegue se ajustar melhor, né, e aprender novas formas de lidar com as situações que, da forma como ela vem lidando, então não tem conseguido obter muito êxito. Os atendimentos são realizados pelos alunos dos últimos semestres do curso, sob a supervisão dos professores do Departamento de Psicologia da PUC Goiás. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. O Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia oferece mais 32 leitos para atender pacientes com dengue. Hoje a unidade disponibiliza 15. Mais 3 médicos e uma equipe de enfermeiros chegaram à unidade para reforço do quadro técnico do hospital. Superintendente de Gestão e Proteção Ambiental da SEMAR, Marcelo Lessa, discute novo Código Florestal na SGPA. O Código Florestal Brasileiro, recentemente aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff, traz mudanças substanciais para o produtor rural. Entre elas estão o uso racional do solo e da água, com requisito à consolidação de uso em áreas de preservação permanente, criação do cadastro ambiental rural e dos programas de regularização ambiental. Estas e outras mudanças no Código foram debatidas na Casa do Produtor Rural em Goiás, a SGPA, nesta terça-feira. O palestrante foi o Superintendente de Gestão e Proteção Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Lessa. A gente tem feito várias palestras já debatendo o texto do Código Florestal. Hoje a gente vai fazer algo diferenciado, que é já mostrar algo prático para o produtor. É um dos mecanismos, uma das ferramentas que o Código criou, que é o chamado Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Então hoje a gente vai apresentar ao setor produtivo rural esse cadastro ambiental rural para que ele possa, daí para frente, se familiarizar com o sistema e possa se adequar daqui para frente de acordo com essa nova legislação. Marcelo Lessa fala ainda sobre como está a adaptação da lei estadual ao novo Código Florestal Brasileiro. Desde quando iniciou a discussão do Código Florestal em Brasília, o Estado, então à época o governo passado, criou um grupo de trabalho com 21 instituições para refazer também a nossa lei estadual. Hoje o trabalho está concluído praticamente. Nós temos uma última reunião agora, dia 25, que é para ouvir o Ministério Público as suas considerações, mas o texto já está pronto e já está sendo encaminhado, inclusive, para o Gabinete Civil. É bom ressaltar que essa proposta ela foi debatida amplamente, não só por essas entidades, mas também por audiências públicas. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a presidência da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, na pessoa do deputado Wagner Siqueira, junto com outros parlamentares como Francisco Júnior, o deputado Valcenor, enfim, outros deputados, abraçaram a causa e fizeram várias audiências públicas no Estado de Goiás. O Código Florestal Brasileiro, apesar da polêmica durante a votação e aprovação no Congresso Nacional e a sanção presidencial, é considerado por muitos produtores um avanço na legislação brasileira. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. Mais de 1.600 moradores do bairro Floresta recebem escrituras do programa Casa Legal. As equipes da AGEAB percorrem 1.610 residências do bairro Floresta, na região noroeste de Goiânia, para cadastrar as famílias pelo programa Casa Legal, sua escritura na mão. O presidente da pasta, Marcos Abrão Roriz, dá mais detalhes do projeto. O programa Casa Legal foi um programa que nós lançamos em 2011 para fazer regularização fundiária no estado de Goiás, ou seja, levar a escritura para aquelas famílias que ainda não possuem esse benefício, essa segurança, para que elas possam ter a tranquilidade de morar nos seus lares documentados. Nós já atendemos em fase de contratação mais de 33 mil imóveis e iniciamos esse cadastramento no bairro Floresta, que são 1.610 famílias que serão atendidas somente no bairro Floresta, em Goiânia. Marcos Abrão Roriz ressalta ainda as próximas ações do programa. Nós estamos com a ação na região noroeste de Goiânia. Os próximos bairros que deverão ser atendidos é o Primavera, Vitória, o São Carlos e o Jardim Curitiba. São mais de 18 mil imóveis somente na região noroeste de Goiânia. E nós aguardamos agora a edição do decreto pela Prefeitura de Goiânia para que a gente possa emitir as escrituras
lá do bairro Floresta e coletar as assinaturas das famílias e levar para cartório para poder registrar essas escrituras e voltar para entregá-las à população. O pastor Eduardo Andrade, um dos beneficiados, agradece a iniciativa do governo estadual. Com a presença muito grande, muito maravilhoso o trabalho que o governador junto com a prefeitura está fazendo. A gente agradece todos eles que estão com esse projeto trazendo aqui para nós. Já a dona de casa, Delvita Martins, comemora o recebimento da escritura. A benção, viu? Porque se não tivesse a casa, a gente já sofreu demais aí de aluguel. Eu já fiquei debaixo de barraca de lona, de casinha de tábua, sofrendo, criança. Então minha vida foi essa. Foi uma benção de Deus, viu? Os moradores do bairro Floresta destacam ainda que a regularização dos imóveis podem trazer outros benefícios, como agências bancárias e lotéricas. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. SEDUC incentiva a inclusão de peixes na merenda escolar. A Secretaria Estadual de Educação realiza ações para incentivar o consumo de pescado na merenda escolar. O órgão disponibiliza, a partir deste ano, uma série de receitas à base de peixes. O objetivo da iniciativa é incentivar a inclusão do alimento na rotina dos estudantes. Segundo a gerente da merenda da Secretaria de Educação, Bianca Jordão, essa política de incentivo começou em 2009, com a criação do Ministério da Aquicultura e Pesca. Além disso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação expediu recomendações para que os estados utilizem o pescado na alimentação dos estudantes. A gerente afirma que o trabalho também passa por mudanças de hábitos das crianças e adolescentes. Ele tem sido utilizado, mas tem que ter sido também um trabalho na área de conscientização dos alunos, porque nós não temos o hábito, né, o goiano em si, não tem o hábito de estar com o pescado na mesa. Então a gente tem feito esse trabalho de conscientização também com os alunos, para poder aceitar. Inclusive, assim, do ano passado para esse ano, a gente já teve uma aceitabilidade bem melhor. Os pescados contam com sódio, responsável pelo equilíbrio da água no organismo, e ainda ajudam nos impulsos nervosos, e são ricos em magnésio e ômega 3, que previnem ataques cardíacos e reduzem os níveis do colesterol ruim. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. A Receita Federal apreendeu mais de 200 mil bolas de futebol falsificadas no Porto de Santos, no litoral paulista. Os produtos imitavam a Cafusa, que será a bola oficial da Copa das Confederações, e a Jabulani, a bola da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. A carga veio de portos chineses e vai ser destruída. 2 partidas serão disputadas hoje pela Copa Libertadores. No duelo de tricolores brasileiros pela segunda rodada do Grupo 8, o Fluminense recebe o Grêmio hoje às 10 horas da noite no Estádio Olímpico João Avelange, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O time carioca tenta embalar após aplicar 1-0 no Caracas como visitante na estreia. Já os gremistas buscam a reação depois de serem surpreendidos em casa na semana passada, perdendo de 2-1 para o Huachipato do Chile. Já o Corinthians, campeão da Libertadores no ano passado, estreia hoje à noite, jogando em Oruro, na Bolívia, contra o San José.
O juiz Eduardo Tavares dos Reis, da 14ª Vara Civil Ambiental, suspendeu as atividades das torcidas organizadas Força Jovem Goiás, Esquadrão Vilanovense e Dragões Atleticanos. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, os membros das torcidas ficarão impedidos de usar vestimentas, faixas, cartazes, bandeiras, instrumentos musicais ou qualquer meio que possa identificá-los em estádios de futebol ou reuniões. 7h44. Agora o Campeonato Goiano. O Atlético segue sua preparação para pegar o Lanterna do Goianão. O técnico Valdemar Lemos comanda mais um treinamento esta manhã no CCT do setor Urias Magalhães. O Atlético se preparando para a próxima rodada do Campeonato Goiano. Domingo contra o Grêmio em Anápolis. Lembrando que o Atlético terá 2 adversários teoricamente mais fáceis na tabela. Os 2 últimos colocados. Além do Grêmio, que ocupa a última colocação, o Craque, que também está na zona de rebaixamento na sequência do Campeonato Goiano. Valdemar Lemos, que comemorou bastante essa semana de trabalho, já que não terá 2 jogadores para o jogo de domingo. John Lennon e Hernandes, ambos suspensos. Paulo Henrique Martins e Caio são os favoritos para substituí-los. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Diretoria do Goiás trabalha para acertar a permanência do lateral Heron. Nesta quarta-feira, os jogadores do Goiás treinarão em 2 períodos. O próximo jogo pelo Campeonato Goiano será na segunda-feira, 8h30 da noite, no Serra Dourada, diante do Rio Verde. O Goiás, que é líder do Campeonato Goiano, com 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos até o momento. A exemplo do ano passado, em relação à disciplina, o time vai muito bem. Nenhum jogador ainda foi suspenso pelo 3º cartão amarelo, muito menos expulso até agora nesses 7 jogos do Campeonato Goiano. O zagueiro Alisson foi emprestado para o América Mineiro até o final do ano. O jogador teve seu contrato prorrogado com o Goiás até 2015 e fica no América de Minas até 30 de novembro deste ano. A diretoria espera definir nesta quarta-feira a situação de Heron, mas o presidente João Bosco Luz está otimista que o Atlético Mineiro vai abrir mão das cláusulas no contrato do jogador para que Heron fique no Goiás por empréstimo até o final da temporada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Mesmo dentro do G4, o Vila Nova vive um clima quente. A diretoria do Vila Nova se reúne na próxima segunda-feira. Teoricamente, seria uma reunião normal do Conselho Deliberativo, como sempre acontece todas as últimas segundas do mês. Mas existe a possibilidade da saída do presidente executivo Marcos Martinez ou do presidente do Conselho, Paulo Diniz. Depois de uma discussão no último sábado, os dois não se falam mais. Alguns conselheiros querem a paz no Vila, já que o time ainda está no G4 e vai buscar a reabilitação, ou tentar a reabilitação, domingo, diante do Itumbiara, no estádio JK. Hoje à tarde, o técnico Dario Pereira deve comandar o primeiro treinamento coletivo da semana. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h47, o caso Valério Luiz. O juiz Lorival Machado da Costa, da 2ª Vara Criminal de Goiânia, negou o pedido de revogação da prisão temporária do tabelião Maurício Sampaio, preso no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, suspeito de ser o mandante do assassinato do cronista esportivo Valério Luiz de Oliveira, ocorrido no dia 5 de julho do ano passado. A defesa de Sampaio ingressou ontem também com um habeas corpus, que foi distribuído ao desembargador José Panaguti, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. No fim da tarde, o desembargador informou por meio da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado que ainda não havia recebido o pedido e não falaria sobre o assunto. 7h48, estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece.
Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Goiás cedia de 25 a 27 de junho no Centro de Convenções de Goiânia o Congresso Internacional da Carne 2013. Constam da programação visitas técnicas, painéis, palestras e debates sobre temas como tendências da economia e mercado, dentre outros, ligados ao setor de carnes nacional e internacional. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aplicou multa de R$3.900.000 contra a Telefônica Vivo por descumprimento de metas de qualidade no serviço de telefonia fixa. A agência também aplicou multa de R$4.600.000 contra a Oi por descumprimento de metas no serviço de telefonia fixa. 7,50. Imposto de transmissão de bens imóveis fica mais barato. O projeto de lei complementar sancionado pelo prefeito de Goiânia quer incentivar o contribuinte a efetivar a transferência do imóvel. O projeto de lei complementar que reduz a alíquota do ISTI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, foi sancionado pelo prefeito Paulo Garcia durante reunião no Paço Municipal. A taxa, que era de 3,5%, passa a ser de 2%. O prefeito de Goiânia acredita que, além de deixar de ser um impedimento para a transferência da propriedade dos imóveis, o menor custo do imposto também vai movimentar a economia goiana. Nós agora adotamos definitivamente a redução no imposto de transferência, que nós temos certeza vai atender não só a cadeia produtiva, que gera empregos, que movimenta a economia, mas também atender as pessoas de menor poder aquisitivo, que várias delas têm os chamados contratos de gaveta, onde não se consuma definitivamente a transmissão do imóvel exatamente pelo valor dos impostos cobrados anteriormente. Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, Ilésio Inácio Ferreira, o grande número dos chamados contratos de gaveta são resultado exatamente do alto valor do imposto. Pelo valor da taxa, por essa taxa ser muito expressiva, a pessoa às vezes consegue pagar um imóvel com muita dificuldade e aí, na hora que vai escriturar, ele assusta com o valor dessa taxa. E isso gera insegurança, gera intranquilidade para todas as pessoas envolvidas na cadeia. Com a redução do ISTI, em um imóvel de R$100 mil, por exemplo, a redução será de R$1.500. O secretário de Finanças da Prefeitura, Reinaldo Barreto, avalia que, além de gerar receita aos cofres públicos, a efetiva transferência de propriedade do imóvel traz também muitas vantagens ao contribuinte. Redução de impostos e tributos é sempre salutar, é sempre culturalmente interessante. Além disso, uma segurança jurídica para quem não tem declarado o seu patrimônio real. A pessoa que não tem um cadastro num banco, que não consegue financiamentos com garantias, vai regularizar isso. Esse patrimônio dela que estava no chamado contrato de gaveta em nome de terceiros, passa a entrar no patrimônio da família. O projeto de lei foi aprovado no dia 4 de fevereiro pela Câmara Municipal. A meta é incentivar a regularização cadastral de imóveis. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Mercado da beleza continua em alta em Goiás. O mercado da beleza em Goiás cresce 10% ao ano. São cerca de 30 mil salões de beleza no estado, estimulando o crescimento de 20% nas indústrias de cosméticos. Os gastos mensais das famílias brasileiras com beleza cresceram 44% em 6 anos. Eduardo de Jesus Alcântara Filho, gerente da região metropolitana e economista do Sebrae, explica o motivo desse crescimento. Esse crescimento é fruto de uma política até de formalização daqueles negócios que já existiam de uma maneira ou de outra, muitas vezes até informal. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é porque a economia proporcionou com que as pessoas começassem a ter mais renda e se preocupar mesmo não somente com a sua aparência, mas por um processo de higiene, de apresentação como um todo. E isso faz com que novos pontos nessa área de beleza sejam abertos, sejam salões de beleza ou mesmo indústrias de cosméticos.
Vale a pena ressaltar também o excelente nível que a gente tem alcançado no sentido de profissionalização. Existem instituições de ensino superior que já promovem o vestibular para se atuar nesta área. Segundo Eduardo de Jesus, o cenário também atrai novas indústrias para o estado de Goiás. Exatamente. Passa a ser a Aparecida de Goiânia e Goiânia como um polo atrativo com relação a essas indústrias. Primeiramente, acredito que por uma atração aí de tributos. Segundo, pela questão da logística mesmo. Nós estamos bem no coração aqui do Brasil, então é fácil essa movimentação. E outra também, acenando para que possa ter uma geração de emprego, né? Não só a longo prazo, mas assim a curto e a médio prazos, né? Esses são detalhes importantes e torna a Goiás com uma característica um pouco mais diferente. Ela voltada mais forte agora para a questão da indústria e o que é bom, a indústria da beleza. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. E hoje é o último dia para pagamento do IPTU com desconto. Ainda dá tempo para obter o desconto de 10% no pagamento do IPTU, mas hoje encerra o prazo para o contribuinte ter o benefício, conforme explica a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, Eliane Lateste. Para pagar em parcela única, que o pagamento na parcela única vencendo hoje, dia 20 de fevereiro, ele já dá redução de 10%, ele vem com essa redução. Agora, caso ele opte por pagar parcelado, aí ele paga em 11 vezes, sem a redução dos 10%. Eliane orienta ainda quem não recebeu o carnê de pagamento pelos Correios. Não recebeu o carnê, ele pode ou entrar no site da Prefeitura, que é o www.goiania.gov.br e emitir o DUAN, ou então ele pode comparecer às agências de atendimento ao público, ou então o VaptVupt, e emite os DUAN e paga na rede bancária. Também nesta quarta-feira vence a segunda parcela do Imposto Territorial Urbano, ITU, que pode ser dividido em 12 parcelas fixas. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Ampliação da sede do Serviço Social da Indústria da Construção Civil promete mais benefícios aos associados. O SECONCE, Serviço Social da Indústria da Construção Civil, vai oferecer novos serviços a seus associados. E isso será possível por causa da ampliação de sua sede. Agora, com uma área de 2.000 metros quadrados, a meta do SECONCE é passar de 11 mil atendimentos por mês para uma média de 15 mil. Além disso, está prevista a inclusão de novas especialidades médicas e o fortalecimento do trabalho preventivo, como explica o presidente do SECONCE, Moacir Moreira. Além da ampliação física, nós ampliamos também especialidades médicas de atendimento, médicas e odontológicas. Já está em funcionamento, que começou agora em janeiro, o tratamento de endodontia, a especialidade da odontologia, que trata do canal. Lá na nossa entidade, nós temos lá o acompanhamento do PCMSO, é o Programa de Controle de Medicina do Trabalhador. Então, nesse programa, a gente realiza palestras em canteiros de obra, treinamentos, a parte de medicina preventiva, exames, tudo ligado à medicina do trabalho. Entre as novidades está também a implantação no local de um posto de coleta do SESI para exames laboratoriais. O SECONCE é uma associação civil sem fins lucrativos, mantida e dirigida pelas empresas da construção civil em Goiás. Todos os atendimentos realizados aos trabalhadores da construção civil são gratuitos. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. A médica Virgínia Soares de Souza, que dirigia o setor de UTI do Hospital Evangélico de Curitiba, foi presa ontem acusada de uma série de mortes na UTI. Ela é suspeita da prática de eutanásia, que é a indução à morte com o consentimento do paciente, além de maus tratos aos internados. Os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de Suzane Richthofen em 2002, vão passar a cumprir pena em regime semiaberto. A justiça levou em conta o bom comportamento dos dois, que já cumpriram 6 anos e meio, 1/6 da pena. Eles já mudaram de pavilhão na penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, e poderão trabalhar durante o dia. 7h59, noticiário internacional.
A promotoria da Romênia desarticulou uma quadrilha internacional que traficava óvulos humanos para casais israelenses inférteis. Entre os membros da quadrilha estavam médicos especialistas em fertilidade humana e enfermeiras dos dois países. A quadrilha comprava óvulos de mulheres romenas por cerca de $1.000 e os revendia por preços 5 vezes maiores. Vários setores da cidade boliviana de Oruro realizaram ontem uma greve de 24 horas para protestar contra o porto da localidade e receber o nome do presidente do país, Evo Morales, ao invés de Juan Mendoza, um herói da aviação nacional. A greve, convocada por líderes regionais e sindicais, foi uma medida contra uma lei da Assembleia Legislativa da cidade, que retirou o nome de Mendonça do terminal inaugurado há 10 dias. Pontualmente 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.